Precioso, preciosa, eu sou Carla Andréa Silveira e gostaria só de relembrar, antes de iniciar uma partilha bem legal, por que chamar você de precioso e preciosa? E para muitos talvez eu nem conheça. É só para te lembrar que você é precioso e você é preciosa diante do olhar de Deus. Então lembre-se sempre disso. Passando para a partilha de hoje, eu quero compartilhar uma forma bem interessante de visualizar os dias que começam de uma forma um pouquinho difícil e que eu acredito que acontece comigo e que também pode acontecer com cada um de vocês. Bom, antes de iniciar essa visão diferente de enxergar esses momentos um pouquinho difíceis ou dias que iniciam de uma forma um pouquinho difícil, eu quero compartilhar também a passagem que está em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, que diz o seguinte: Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Bom, a forma de pensar que eu quero compartilhar hoje é que de verdade, em momentos em que o dia parece não muito legal, ou que algo acontece para nos deixar um pouco entristecidos, um pouco desanimados, em muitos momentos a gente não pensa em de fato buscar a Deus, ou de que Deus coloca formas, né, em que nós podemos nos sentir melhores ajudando outras pessoas. Nesses momentos, às vezes é bem comum pensar que eu não consigo ajudar o outro se eu, neste momento, não me sinto muito bem ou aparentemente não estou conseguindo me ajudar. E eu vou te mostrar que, em muitos casos, isso é bem diferente e pode acontecer de uma forma muito especial porque é trazida por Deus para que nós possamos nos sentir melhor. Bom, essa partilha deu-se início com um fato muito recente que aconteceu comigo, em que eu, de verdade, acordei não me sentindo muito bem, por me sentir não tão próxima de Deus, ou não agindo de uma forma em que eu pudesse sentir Deus, assim, tão forte como em tantos outros momentos. E uma coisa que eu achei bem interessante é que, de verdade, a misericórdia de Deus é tão grande, tão infinita, que Deus proporciona formas para que nós possamos senti-lo através de ações. E é esse o ponto mais importante deste vídeo. E que eu gostaria de que você abrisse os seus olhos para ver os sinais de Deus. Porque muitas vezes nós vamos nos sentir melhores, mais próximos, melhores para nós e melhores para Deus, quando nós abrimos o nosso olhar para o outro, para os nossos irmãos, para aqueles que também são filhos especiais de Deus. E vamos lá então para essa partilha, que para mim foi muito forte e muito importante. Como eu mencionei, acordei em um dia em que eu me sentia assim, um tanto quanto em débito com Deus. E isso me deixa triste. Quando eu me sinto em débito com Deus, eu fico triste. E naquele instante, eu olhando o telefone, eu vi um link que uma amiga me enviou de uma live. Quando eu entrei, essa live já estava bem no finalzinho, mas foi o suficiente para eu ouvir o que era importante para mim naquele momento. Onde aquele apresentador daquela live lembrou do seguinte ponto, de que mesmo quando nós não conseguimos sentir a presença de Deus tão forte na nossa vida, o mais importante é buscar a Deus. Busque a Deus, independente de qualquer coisa. Busque com a força que você tem, busque com o ânimo que você tem, mesmo que ele seja muito pequenininho naquele instante. E aquilo ficou gravado em mim. E eu pensei, faz sentido, é isso aí. Então, quando eu me direcionei, fui resolver algumas coisas na rua, me apareceu uma primeira situação que poderia parecer muito simples.
onde um senhor me pediu ajuda. E naquele primeiro instante eu pensei, eu gostaria de ajudá-lo. E um ponto que eu quero destacar aqui nesse momento é a importância de nós enxergarmos pessoas como pessoas, né? É a importância de não querermos nos sentirmos maiores diminuindo outras pessoas. Porque independente da situação, somos todos seres muito preciosos para Deus. E muitas vezes, e eu acredito que na maior parte delas, ou talvez na sua totalidade, Deus utiliza de cada uma das pessoas para que as outras se tornem melhores. Mas é preciso que nós utilizemos dessas oportunidades. E naquele instante, eu ajudei aquele senhor da forma que eu podia naquele momento, e ele ficou muito grato, muito grato. E o que mais me marcou naquele instante foi realmente a forma tão terna que aquele senhor me olhou nos olhos. Eu me senti amada por Deus naquele instante. E vendo aquela gratidão tão grande daquele senhor, me comoveu, porque o meu pouco ajudou aquele senhor naquele instante muito. Então eu me senti mais próxima de Deus. Eu consegui sentir a ternura de Deus vindo me abraçar. E também foi muito interessante que nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, eu tive a oportunidade de ver um outro senhor solicitando ajuda. Em um instante em que falávamos de Deus, ouvíamos de Deus na Santa Missa. E o mais curioso é que o Evangelho naquele dia também trazia essa mensagem da importância de olharmos uns para os outros e que essa é uma forma de sermos vistos por Deus como bem-aventurados. Toda aquela palavra, toda aquela passagem me tocou muito. E me tocou muito também enxergar naquele outro Senhor uma forma de estar mais próxima de Deus. Uma forma de fazer um pouco para o outro e assim agradar o coração de Deus. E é essa mensagem que eu quero trazer hoje. Vamos aproveitar as oportunidades. E um primeiro ponto, para quem está num momento de fragilidade e que necessita do suporte, do apoio de outra pessoa, não se entristeça. Você está sendo utilizado por Deus para que outra pessoa se aproxime do coração dele, que é tão misericordioso. Assim aconteceu comigo. Outras pessoas foram usadas por Deus para que eu me aproximasse de Deus através de uma ação de misericórdia, que é o que Deus deseja de nós e é o que nós desejamos de Deus. Nós desejamos a misericórdia de Deus voltada para nós. Então, que nós também possamos aproveitar as oportunidades de também sermos nós misericordiosos. É essa partilha tão importante. Primeiro ponto, não se deixe abater. Ou, se acontecer, assim como aconteceu comigo, de acordar em um dia que parecia não tão colorido, busque o Senhor, busque a misericórdia de Deus e veja os sinais dele para que você esteja mais próximo e mais próxima do seu amor e da sua misericórdia. E perceba principalmente, se Deus não quer que você se sinta melhor, que você enxergue ou perceba o amor dele, sendo também amoroso e amorosa com outras pessoas. Terceiro ponto, para Deus, eu tenho certeza que é muito importante que nós enxerguemos todos os nossos irmãos como filhos preciosos e preciosas de Deus. Então, que Deus nos livre da enganação de querermos nos sentir melhores, diminuindo o outro, vendo menos valor no outro, porque eu acredito que esse outro, que em algum momento podemos ter a tentação
de enxergar com pouco valor, ele está sendo utilizado por Deus para que nós possamos aqui na terra alcançar um pouquinho do céu e termos uma vida mais leve, mais tranquila, mais cheia de ternura e cheia de amor. E um outro ponto importante, através dessa misericórdia de Deus, através das demonstrações que temos, das oportunidades que temos de demonstrar a nossa misericórdia, o nosso amor, o nosso comprometimento com o outro, Deus também se aproxima de nós e a nossa vida é transformada. Porque o meu dia foi transformado. E foi muito emocionante poder perceber a presença de Deus e ver aquele dia que tinha começado um pouquinho sem cor se tornar tão colorido, tão lindo, tão forte e tão profundo. Mas para isso é importante e é preciso buscar enxergar valor e beleza nas coisas simples. E de fato, assim, termos uma vida leve. Para fechar esse momento, para fechar essa partilha, eu gostaria de cantar um pedacinho de uma canção que fala muito para a gente, principalmente do que fazer quando a situação não é tão favorável, quando as coisas parecem não ir de uma forma muito legal. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Louve a Deus em verdade. E tudo o que você precisa te será entregue pelas mãos misericordiosas de Deus. Mas esteja aberto a ser você também misericordioso, misericordiosa e estar de olhos abertos para as oportunidades de Deus, para que você se sinta melhor, para que você seja melhor. Um forte abraço e fique com Deus.